Fala, turma, beleza? Como é que estão? Então, vamos fazer um vídeo com a resolução da lista 5. Bom, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, nós temos os exercícios aqui, as respostas estão aqui. Ontem eu estava tentando resolver as respostas. Totalmente louco, né, mano? Então vamos fazer o A. Derivada de x é 1. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Agora vamos derivar o total, que é o y. O linha, que é o 1, que multiplica x quadrado mais 1, menos x, e multiplica 2x, que é o v'. X quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Bom, fazendo aqui, então, 1 é elemento neutro, então vai ficar assim, ó. Vai ficar x quadrado mais 1, menos 2x ao quadrado, x ao quadrado mais 1, isso tudo aqui ao quadrado. Esse 2x vai ficar menos x quadrado mais 1 sobre x quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Beleza? E aí bate com a resposta que está aqui. A única coisa que tem de diferente é que o x está na posição posterior ao 1 aqui, ó. O 1 está na frente e o x está depois. Beleza? Nós temos u, aqui nós temos v. Então, u' vai ser igual a 2x, derivada disso aqui, e v' vai ser igual a 1. Derivar isso aqui zero, e isso aqui, a derivada é 1. Portanto, a derivada de y vai ser igual a derivada de u vezes x mais 1 menos a derivada. Então, aí você conserva o u, vai ficar x quadrado menos 1 vezes 1, que é a derivada de v. X mais 1, tudo isso aqui ao quadrado. Então, nós temos 2x ao quadrado, esse cara multiplicando esse cara, mais 2x menos x quadrado mais 1. Mais 1 porque o menos multiplica esse sinal aqui. Ok? Dividido por x mais 1 elevado ao quadrado. Então, nós temos de novo aqui, ó, 2x quadrado menos 1x. E esse aqui, então, 2x quadrado menos x quadrado vai dar x quadrado positivo, mais 2x, mais 1, dividido por x mais 1, elevado ao quadrado. Então, a resposta é exatamente essa aqui. Aqui é u e aqui é v. Onde nós temos que a derivada de u e a derivada de v são o 2 tomba para cá, multiplica esse 3, fica 6x. O 3 some, aqui fica 5. Beleza? Bom, agora a derivada do y. Nós temos derivada de u vezes 5x menos 3, menos 3x quadrado mais 3, e multiplica 5 sobre 5x menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui a gente agora distribui, né? 6x que multiplica isso aqui e 5 que multiplica isso aqui. Então, a gente tem 30x ao quadrado menos 18x menos 15x ao quadrado menos 15. Tudo isso sobre 5x menos 3 ao quadrado. Bom, 30x quadrado menos 15 vai dar 15x quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte,
no final, y, vai ser igual a 15x quadrado menos 18x menos 15 sobre x, 5x menos 3 ao quadrado. Beleza? Exatamente o que nós temos aqui, ó. Muito bem. A D, quando eu fiz presencialmente aí, a live presencial, eu fiz um movimento errado, aí saiu errado. Mas eu ia parar nela mesmo, porque nós não tínhamos mais tempo, né? Então, quando você tiver uma raiz como fração, você já vai ficar bem esperto, tá? Fica bem esperto, porque em termos algébricos são as questões que são mais difíceis de resolver. Bom, aqui, ó, você tem, eu trouxe, você tem a explicação da derivada de raiz de x, que vai dar meio raiz de x. Então vai dar assim, ó, 1 sobre 2 raiz de x. E na de baixo vai dar 1. X mais 1, a derivada é 1. Portanto, a derivada disso aqui vai ser... a derivada disso aqui vai ser... Lembra que a derivada é u' v menos uv' sobre v quadrado. Então, a derivada disso aqui vai ser 1, derivada de u, né? 1 sobre 2 raiz de x, que multiplica x mais 1, conserva o v, né? Então, aqui você tem o u', v, menos. Agora a gente conserva o u, raiz de x, que multiplica 1. U, e aqui o v'. Tudo isso dividido por v quadrado. Então, aqui, ó, a gente vai passar um traço e dividir por x mais 1 ao quadrado. O movimento que eu fiz errado, não sei se vocês perceberam, eu vou fazer mais uma passagem para ficar fácil de enxergar, tá? Só mais uma passagem. Vou dizer que aqui, ó, eu tenho esse cara multiplicando 1, né? Então, nós temos x mais 1 sobre 2 raiz de x menos raiz de x sobre x mais 1 ao quadrado. Muito bem. Aí, ó, a gente tem aqui como se fosse o denominador, né? Você está com... Aqui o denominador é 1, né? Então eu preciso ter o denominador. Aqui é o sinal de menos, tá? Ó, cuidado com o sinal de menos aqui, ó. Sinal de menos. Então eu tenho que esse denominador precisa ser comum para todo mundo, né? E aí o erro que eu fiz foi de puxar esse denominador para cá, ó. Já puxei ele direto para cá. Aí não deu mais certo o cálculo, tá? Então ficaria assim, ó. X mais 1. Com o denominador comum, o que eu faço? Eu multiplico o raiz de x por 2 raiz de x, para o denominador ser comum, né? Então fica assim, ó. Fica assim, ó. 2 raiz de x menos aqui em cima raiz de x, que multiplica 2 raiz de x. Raiz de x e aqui raiz de x. Não importa que tenha esse 2 aqui no meio atrapalhando, tá? O 2 é apenas uma constante deles. Então, isso aqui ficaria assim, ó. 2 raiz de x que multiplica a raiz de x. O sinal de menos aqui na frente. Você tem raiz de x, vamos aqui, ó. Raiz de x que multiplica a raiz de x. É como se fosse raiz de x ao quadrado. Esse quadrado corta a raiz e sai para fora um x. Então, no final das contas, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo vai ser igual a menos 2x. Vai ser igual a isso aqui. Isso aqui embaixo vai ser igual a isso aqui. Então, a gente tem o derivado disso aí tudo, pegando essa última equação aqui, ó, com esse resultado acima que eu te mostrei. Então, a gente vai ter x mais 1 menos 2x sobre
2 raiz de x dividido por x mais 1 ao quadrado. Bom, então, resolvendo, a gente vai ficar com x menos 2x, vai ficar menos x mais 1, ou 1 menos x, vamos fazer o contrário? Bom, eu acho que na resposta está ao contrário, mas é exatamente isso, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, e aí a gente tem, já respondendo, 1 menos x sobre 2 raiz de x sobre x mais 1 elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma disposição dessa aqui, eu posso escrever assim, ó, 1 menos x, 2 raiz de x, multiplica x mais 1 ao quadrado. Beleza? E é exatamente essa a resposta que está aqui. Beleza? Algumas pessoas podem querer saber essa passagem aqui, por que que eu posso jogar esse 2 raiz de x para baixo? Porque vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Isso aí é como se eu tivesse uma fração, que é 1 menos x, sobre 2 raiz de x, e ela tivesse sendo dividida por x mais 1 elevado ao quadrado. Isso você já sabe, né? O que talvez você não se lembre é que esse x mais 1 sobre 2 está elevado a 1. E como eu tenho isso aqui sendo dividido, né? Isso aqui está sendo dividido, ó. Essa de cima está sendo dividida pela de baixo. É igual a 1 menos x sobre 2 raiz de x, que multiplica, inverte a segunda equação, que multiplica 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, no final fica esse cara aqui, ó, 1, que multiplica isso, vai ficar 1 menos x sobre 2 raiz de x, x mais 1 elevado ao quadrado. Beleza? Por isso que dá esse valor aqui. Bom, vamos lá. Vermelhinho agora, para a gente fazer a F. A F é essa aqui, certo? A F nós temos. Então, isso aqui é só a raiz, ela não está em lugar nenhum. Eu poderia fazer uma multiplicação aqui, mas não tem essa conotação. Então, a gente vai dizer, a gente pode fazer isso, né? A gente diz que esse aqui é U, diz que esse aqui é V. Então, nós temos que U' vai ser igual a zero, não vai ter. E V' vai ser igual a 3x ao quadrado. Bom, então, resolvendo essa daqui, a gente sabe que eu vou derivar isso aqui, mas é independente dessa equação aqui, tá? Então, a gente vai ter que 1 sobre 2 raiz de x mais zero, que multiplica x cubo mais 2. Isso aqui tudo vai dar zero, beleza? Isso aqui tudo dá zero. Menos 3x quadrado sobre, vamos só pegar esse pedacinho, né? E vai ser 3x cubo mais 2, que é o nosso v, elevado ao quadrado. Agora, juntando tudo isso aqui, ó, a gente vai ter 1 sobre 2 raiz de x menos 3x quadrado sobre x ao cubo mais 2x quadrado. Aqui, ó, quando eu estou fazendo o 3x quadrado, esse cara aqui vai dar 3x quadrado. Eu tinha um 3 aqui em cima, certo? Eu acabei esquecendo dele. Então, vezes
3. Beleza? Eu tenho um 3 aqui, ó, que é o 3 que veio com o nosso cálculo, vezes 3. Então, no final aqui, a gente vai ter 1 sobre 2 raiz de x, mais ou menos, né? Ctrl Z, menos 9x quadrado sobre x cubo mais 2 elevado ao quadrado. Essa aqui é a resposta, né? Essa é a resposta. Que é exatamente igual a essa aqui. Então, nós temos que a de cima, ela é a U, e a de baixo é a V. O que leva... Opa, deixa eu apagar. Ctrl Z. O que leva a U linha igual e V linha igual. Então, a V linha você já conhece, ó, ela está aqui, ó, explicando aqui, ó, a V linha raiz de x. Então, nós temos que é 1 sobre 2 raiz de x. Você já vai decorar essa daqui. Essa daqui, ela é igual a isso aqui, ó, x elevado a 1/3 mais x. Então, quando eu derivo isso, o 1/3 cai aqui na frente, vai ficar x 1/3 menos 1. O 1 do x cai aqui na frente, vai ficar x1 menos 1. E no final, você vai ter 1/3 x menos 2/3, mais, né? Mais 1. Beleza? Então, eu vou ter que apagar aqui e reescrever. Eu não preciso fazer isso, não. Ctrl Z. Eu só preciso fazer o seguinte, eu só puxo. Isso aqui, ó, como você tem um expoente negativo, você está aqui com um x, que é menos 2/3. Esse é o número. Quero deixar esse expoente positivo, então eu faço o seguinte, ó, coloco ele x 2/3. Ele fica positivo. Só que x 2/3, imagina o seguinte, o 3 é o de baixo, então é a raiz cúbica. Nunca vai deixar de ser raiz cúbica. O que vai mudar é o expoente de dentro. Então fica assim, isso aqui, ó, tudo fica assim. 1 sobre raiz cúbica, o cubo tem que escrever x quadrado. Então, isso é igual a isso aí, tá? Y', que é a nossa derivada, então vai ficar assim, ó, a nossa derivada, tá? Vai ficar assim. 1, 3, 3, que multiplica x menos 2/3. Menos 2/3 é positivo, né? Deixa eu voltar. Acabei falando e não fiz. 2/3 mais 1. Isso tudo, ó. Porque ele está aqui em cima, né? Então, puxei ele aqui para o denominador, embaixo do 1, ó. Embaixo do 1. É como se eu fizesse nesse caso aqui, né? Mesma coisa. Vezes raiz de x, que é o de baixo, que é o v. Menos. Agora vamos lá. Raiz cúbica de x mais x multiplicado por 1, por esse cara aqui. Então, eu posso já, de cara, fazer o seguinte. Dividir isso aqui por 2 raiz de x. Agora é só álgebra, tá? Agora é a parte algébrica. Eu tenho aqui uma fração. E aqui eu tenho um número, apesar desse número também fazer parte de uma fração, mas ele não é uma fração geral que nem aqui, ó. Aqui eu tenho um número dividido por um número. Eu quero deixar esse número aqui, ó, como se fosse o denominador comum disso aqui tudo, né? Então, o que que eu faço? Eu vou dizer que esse cara aqui, ele é o denominador comum. Aqui, ó, eu tenho embaixo desse cara aqui, eu tenho o 1, né? No caso. Então, como é que eu faço agora para que todo mundo seja denominador comum? A gente vai fazer assim, ó. 1 dividido por 3 raiz não,
2 elevado à terceira, mais 1, tudo isso aqui, vezes raiz de x. 2, esse aqui é o termo, é o número de cima. 2 dividido por 1, dá 2 raiz de x, que multiplica a parte de cima, vezes 2 raiz de x. Menos, aqui ó, vai ser menos raiz cúbica de x, menos x. Botou um pedacinho de traço aqui, menos x, fica assim, ok? Agora, a gente pega a raiz de x e multiplica por 2 raiz de x, ó. Esse x vai sair para fora da raiz. Então vai ficar assim, ó. O x fora da raiz vai ficar assim, ó. A gente vai ter, de novo, repetindo, né? A gente vai ter 1 sobre 3x elevado a 2 terços, mais 1 multiplicado por 2x. E você tem aqui assim, ó, raiz de x vezes 2 raiz de x. Raiz de x multiplicando raiz de x. Vai ficar assim, ó, 2 raiz de x vezes raiz de x. É como se fosse uma soma, já vou dar um toque, de x elevado a meio vezes raiz, não, desculpa, vezes x elevado a meio. Então, como é que eu faço? Dá x meio mais meio. Vai dar 2x elevado à primeira. Beleza? Ou seja, a raiz, ela se cortam, né? A raiz, ela, como você está multiplicando raiz por raiz, então você tira fora da raiz e fica aqui x. Então fica 2x. Beleza, 2x menos 3 raiz de x menos x. Menos x sobre 2 raiz de x. E não esquecer que isso tudo aqui, né? Isso tudo, quando eu faço, né, isso aqui tudo, ele vai estar sobre raiz de x ao quadrado também, né? E no final das contas, isso aqui vai estar tudo quadrado, corta a raiz. Então fica sobre x isso aqui, ok? Que a gente destacou a parte de cima, né? Para a gente poder resolver, né? Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Estamos quase chegando lá. Quase chegando lá. Então agora a gente tem aqui o 2x multiplicando aqui dentro, né? Então você tem assim, ó. 2x sobre 2x multiplicando todo mundo. 3x elevado a 2 terços mais 2x mais 2x. E eu vou inverter esse cara aqui, ó. Só inverter ele, só. Certo? Só inverter. Não vamos fazer nada, tá? Mais 2x menos x menos raiz cúbica de x. Então, isso tudo sobre, isso tudo aqui, sobre 2 raiz de x. Isso tudo sobre x. Ok? Fazendo a conta de cima, tá? Vamos fazer a conta de cima agora. Conta de cima. Fazendo a conta de cima e essas intermediárias aqui. A conta de cima ali, ela vai ser... imagina o seguinte, tá? Eu vou destacar o 2 terços, tirar o 2 terços para fora. Tirar os 2 terços para fora. Esse cara aqui, eu vou destacar ele, vou tirar fora. Fica algo assim, ó. X, que multiplica, dividido por x, elevado a 2, elevado a 2 terços. 2x menos x vai dar x. Então, mais x menos raiz cúbica de x. E fazendo a parte de cima. Esse pedaço aqui, ó, você tem um x elevado
a 3 terços. Por quê? Porque x elevado à primeira, ele é igual, nesse caso, para igualar as frações, x elevado a 3 sobre 3. Menos 2 sobre 3, que é desse x aqui, ó. Que é desse x aqui. Então, no final, isso aqui sai x elevado a 1 terço. Então, nós temos que o x elevado a 1 terço é o raiz de x, beleza? Raiz cúbica, melhor dizendo. Raiz cúbica de x. Então, aqui em cima, a gente tem algo assim, ó. 2 terços. Vou fazer aqui, ó. 2 terços raiz cúbica de x mais x menos raiz cúbica de x. Agora, eu quero também transformar esse todo agora, isso aqui tudo está em cima, tá? Isso aqui tudo está em cima. Eu quero transformar isso tudo baseado nesse expoente 3 aqui. Então, vamos subir um pouco isso aqui. Então, baseado nesse expoente 3, o que é que eu faço? Para que todo mundo fique falando a mesma língua, né? Para que todo mundo fique com 3, eu multiplico esse 3 aqui e aqui, ó, também, ó. Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz cúbica de x mais 3x menos 3 raiz cúbica de x sobre 3. Beleza? Sobre 3. Nós paramos aqui, então, né? Vou pegar aqui de novo a minha caneta e vamos pegar a régua. Só um traço aqui. Nós temos aqui abaixo 2 raiz de x. E mais abaixo dele ainda, nós temos x. Bom, para finalizar, então, y' é igual a 2 raiz cúbica de x menos 3 raiz cúbica de x. A gente vai repetir 3x menos raiz cúbica de x. O 3 multiplica esse 2, fica 6 raiz quadrada de x. 6 raiz quadrada de x multiplica 6, fica 6x. Então, a gente vai colocar direto aqui, ó. 6x raiz quadrada de x. O traço ficou um pouco grande, né? Bom, agora a última, né? Que é a h. Então, nós temos que aqui eu tenho u e aqui eu tenho v. Onde u' e v', isso aqui vai ser. Então, o x dá 1, beleza? E essa raiz aqui, ó, você concorda? Que é x elevado a 1 quarto. Então, dependendo de quem for a raiz é que está embaixo aqui, ó, é o 4. Então, fica x elevado a 1 quarto. Quando você fizer a derivada, esse 1 quarto cai para cá, esse 1 quarto cai para cá, e esse 1 quarto, que é o expoente, fica com menos 1. No final das contas, vai ficar 1 raiz quarta de x. Opa, desculpa, vamos de novo. Ctrl Z. Aqui fica 1 quarto x elevado a menos 3 quartos. E jogando ele para baixo, se for o caso, né, a gente vai ter 1 sobre 4. Raiz nunca vai deixar de ser a raiz quarta de x elevado à terceira. Beleza? Ou então, a gente percebeu aí que nesse caso, ele deixou 1, 4, que multiplica x a 3 quartos. Beleza? Deixou o 3 quartos como expoente. Beleza? Então aqui, ó, vai ficar assim, o linha vai ficar 1, 4, multiplica x elevado a 3 quartos. Enquanto que essa aqui de baixo vai ficar 2x. Muito bem. Então, uma vez feita essa passagem, que o y' é igual a derivada de u, 1 mais 1, 4x elevado a 3 quartos
que multiplica a parte de baixo ali, né? X quadrado mais 3 menos x mais 4 raiz de x vezes 2x. Beleza? Isso tudo dividido por x quadrado mais 3, tudo isso ao quadrado. Bom, aí, agora entra a álgebra, beleza? Agora entra a álgebra da coisa. Na verdade, como a gente vai ter mais a álgebra, eu vou deletar essas coisas aqui que estão nos atrapalhando. Então, aqui, ó, eu tenho essa parte aqui que agora eu vou ter que fazer um monte de cálculo, né? Então, a gente tem... Eu não vou repetir o y aqui, tá? Então, eu vou distribuir aqui, né? Ó. Isso aqui e isso aqui. Vezes isso. Depois, isso aqui vezes isso aqui. Certo? Então, a gente vai ter x quadrado mais 3 é 1 vezes x quadrado, 1 vezes 3. Beleza? Mais x ao quadrado sobre 4x 3 quartos mais 3, 4x a 3 quartos. Beleza? Então é isso que dá. Do outro lado, né? Menos 2x quadrado, que é esse 2 multiplicando o x. E aqui, menos 2x raiz quarta de x. Beleza? Isso tudo está na parte de cima. E isso tudo está sendo dividido por x quadrado mais 3 elevado ao quadrado. A gente tem uma questão que é assim, ó. Eu tenho o x quadrado sendo dividido por x, que está a 3 quartos. Isso aqui é igual, nesse caso aqui, tá? Ó. Nesse caso aqui. Aqui, ó, na verdade. Então, a gente vai ter um x, que é comum. 2 é como se fosse 8 quartos. 8 quartos. Menos 3 quartos. Então, aqui em cima vai ficar x a 5 quartos. Então, aqui no lugar desse cara, a gente vai colocar... Vamos subir isso aqui, para a gente poder enxergar o que eu estou dizendo. Ó. Vou fazer parte por parte aqui, esquenta a cabeça. Aqui, ó. A gente vai ter x quadrado mais 3 mais x elevado a 5 quartos sobre 4. É o equivalente disso aqui. Esse da frente a gente conserva. 3, 4x elevado a 3 quartos menos, deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aqui, 2x quadrado menos 2x raiz quarta de x. É isso aí. Muito bem. Agora, eu vou querer um denominador comum, que é, na verdade, entre 4 e 4x elevado a 3 quartos, é esse cara aqui, o denominador comum. Beleza? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. É como se embaixo de todo mundo eu tivesse 1, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma régua. Vou subir um pouquinho só isso aqui. Eu vou pegar uma régua, beleza? Eu sei que comum vai ser 4x elevado a 3 quartos. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho 4 dividido 1 vai dar 4, que eu multiplico aqui em cima, né? 4x a 3 quartos, mais 2, né? Mais 2, que no caso seria mais 8 quartos.
esse x² esse 2 aqui, ó, é como se fosse 8/4. Porque nós estamos falando de quartos, né? Nós estamos falando 3/4. Eu vou ter que somar com o mesmo tipo de unidade que tem no denominador. Então, aqui seria 8/4. Mais 3, que multiplica 4x elevado a 3/4. Dividido por 4, só sobra o x à quarta, mais x a 5/4, que multiplica 3, não, que multiplica não, mais 3/4. Beleza? Vai acontecer uma coisa engraçada aqui. Ali é mais 3, porque 3 é 4x a 3/4 dividido por ele mesmo, vai dar 1, que multiplica 3 é 3. Menos 2x quadrado, que multiplica 4x a 3/4, menos 2x raiz quarta de x, que multiplica 4x a 3/4. Faltou traço aqui. Beleza? Fazendo essas contas, então. Fazendo essas contas aqui, então. Vamos pegar uma régua. Vou fazer um traço do mesmo tamanho, tá? Então, nós temos aqui em cima 4x, 3 com 8, 11/4. Mais 12x a 3/4. Mais x aqui, ó, esse caso aqui, ó, vai ficar x elevado a 8/4. 8/4 é igual a 2, então fica mais x quadrado, mais 3. Aqui a gente vai ter menos 8, e o x, que é 2, é 8/4. Aqui, ó, x2 é 8/4, mais 3/4. Então, a gente vai ter 8x elevado a 11/4. 11/4. Menos esse 4 multiplica a parte inteira aqui. E o x multiplica o x aqui. Só que nós temos o x aqui, é x a 1. X a 1. Quando ele multiplica x a 3/4, a gente vai ter 4/4 mais 3/4, que é o x elevado a 4/4, que é o 1. Então, nós vamos ter x elevado a 7/4. Então, fica menos 8 raiz quarta de x, que multiplica x a 7/4, sobre 4x elevado a 3/4. Isso tudo, dividido, vamos pegar outra régua? Isso tudo, isso aqui tudo se tornou uma fração só, é o que está mostrando aí. Isso tudo dividido, vamos fazer um traço maior, por x quadrado, mais 3 elevado ao quadrado. Então, você sabe que isso aqui está sobre 1, e aí você multiplica pelo inverso. Então, esse cara aqui, ele pode subir para cá, ó. Ele pode subir para cá. Beleza? É isso aí, né? Tranquilinho? Bom, agora vamos ver se tem mais alguém que seja igual aqui, ó.
tem algumas contas que a gente pode fazer, né? Que nem, por exemplo, esse 4x a 11 dividido por 4, com esse 8x 11 4, vai dar menos 4 aqui, ó. Vai dar menos 4 aqui. Então, como você está assistindo um vídeo, eu posso me dar ao luxo de fazer o seguinte, ó. Eu apago esse cara aqui, ó. Presta atenção, eu apago esse cara aqui e subtraio desse aqui, ó. Que fica sendo 4. Aqui fica sendo 4. Por quê? Porque eu tirei o 4x elevado a 11 quartos lá. Muito bem. Aqui eu tenho... Aqui, quer ver? Eu acho que não dá para mudar mais nada, quer ver? Bom, turma, então, continuando aqui, paramos nesse ponto aqui, certo? Aqui tem uma coisa interessante, ó, esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. Vamos fazer ele aqui nesse cantinho aqui, ó. Vamos fazer ele nesse cantinho. 8 raiz quarta de x, multiplica x, 7 sobre 4. Raiz quarta de x é a mesma coisa que eu ter aqui, ó. X elevado a 1 quarto, multiplicado por x elevado a 7 quartos. Que no final você vai ter 8x elevado a 8 quartos. Ora, x elevado a 8 quartos vai ser 8x quadrado. E o sinal dele é negativo aqui na frente, tá? Beleza? Bom, então olha só isso, ó. Nós vamos fazer mais uma passagem, tá? Então nós temos 12x elevado a 3 quartos mais x quadrado mais 3 menos 4x elevado a 11 quartos menos 8x quadrado sobre isso aqui, né? 4x a 3 quartos, que multiplica x quadrado mais 3 sobre 2. Bom, então na nossa última passagem, a gente vai descobrir o seguinte, que a nossa derivada é 8 negativo x quadrado com x quadrado. Inclusive, eu vou escrever ele primeiro, tá? Menos 7x quadrado. Ok? Menos 7x quadrado. E aí a gente coloca do lado o outro negativo, que é menos 4x elevado a 11 quartos. Depois o 12 mais 12x elevado a 3 quartos, mais 3, 4x elevado a 3 quartos, que multiplica x quadrado, mais 3 elevado ao quadrado. Isso é o nosso y'. Essa é a nossa derivada final. O que a gente conclui é que a resposta da H lá na folha está errada. A resolução certa é essa aqui. Beleza, turma? Tranquilinho? Para acabar, né, meu? Para acabar mesmo, entendeu? Uma resposta errada, né? Para você nunca chegar no ponto. Mas, basicamente, então, é isso aí. Nós terminamos essa lista. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo. Se você puder dar um like nele e para a gente poder crescer esse canal aqui, né? Ajudar outras pessoas. E muito obrigado mesmo por ter vindo à aula e por ter assistido esse vídeo.